Hoje o Tenóbio está aqui para apresentar a RTI TV, uma empresa do Grupo Interligado de Comunicação. Vem conferir com o Tenóbio, seus sapecas! A RTI TV é uma empresa comprometida com você. O nosso objetivo é levar aos nossos telespectadores e internautas conteúdo com qualidade e credibilidade. Estamos no canal 24.3 da TV Litorânea, no nosso site rti.tv.br, no nosso aplicativo RTI TV, que você encontra na Play Store e no Facebook, na página da RTI TV. Nos acompanhe e venha fazer parte dessa turma, seu sapeca! Meus amores, tudo bem? Sou eu mesmo, Kid Gordinho. Estou passando aqui para convidar você, telespectador, para assistir o nosso programa de segunda a sexta aqui na RTI TV, para toda a região metropolitana de Salvador, a partir das 15 horas, ao vivaço, show do Kid, entretenimento, entrevistas e muita fofoca no mundo dos artistas. Balança que é dois! A gente é assim, trabalha pra chegar ao fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Olá, sou Noêmia Alves, tenho um encontro marcado com você de 9 às 10h30 de segunda a sexta-feira com o programa De Mulher para Mulher, com entretenimento, informação e, como eu sempre digo, levante a cabeça, pra frente é que se anda, vamos que vamos, estou aqui na RTI TV. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Olá, eu sou o Rógenes Dias e temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira aqui na RTI TV com o programa Rota da Notícia, sempre ao meio-dia. Tem prestação de serviço, tem utilidade pública e tem a sua participação. Eu espero por você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à estreia do nosso programa Descomplica a Saúde. Eu sou Mari Magione e eu quero te agradecer primeiramente por estar aqui conosco na RTI TV, pelo canal 24.3. Você também pode estar nos acompanhando pelo YouTube, RTI TV, Instagram, @RTI_TV e o nosso Facebook, RTI TV. Se você quiser falar com a gente, você pode entrar em contato também pelo número 75992779978, tá? Vou gostar muito de ter a sua participação. Bom, o nosso programa Descomplica a Saúde vai trazer temas da área de saúde, temas do dia a dia que você possa ter dúvidas
Aí a gente quer poder te ajudar a viver melhor. Eu estou muito feliz de iniciar esse projeto, principalmente por poder iniciar agora no Setembro Amarelo, que é um mês tão importante de prevenção, né, ao suicídio e principalmente de valorização à vida, tá? Hoje eu chamei uma psicóloga, que também é neuropsicóloga, que fala muito sobre esse tema, para que a gente possa falar um pouquinho sobre como são as formas de prevenir o suicídio e também como a gente pode cuidar mais da nossa saúde mental, tá? Eu trouxe aqui alguns dados para que a gente possa conhecer mais sobre o tema e alertar todas as pessoas que possam estar vivendo, passando por isso, você ou alguém que você conhece. A cada ano, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio, correspondendo a uma morte a cada 40 segundos. No Brasil, há mais de 11 mil casos por ano. E esse índice, gente, só vem crescendo, 18% desde 2017. Esses são dados da OMS. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Em 2013, a Bahia encontrava-se na 7ª posição, com 418 mortes notificadas por suicídio, o que equivale a 2,78%. No município aqui de Alagoinhas, Bahia, nos últimos 10 anos, a maior taxa de mortes por suicídio corresponde ao ano de 2012, com 18 notificações. E esses são dados atualizados em 2013. Esse tema é muito importante, muito preocupante também pelo aumento, né, dessas taxas. E por isso eu quero convidar aqui Janaína. Bem-vinda, Jana. Obrigada, tudo Mari. bem? A gente não pode só passar o microfone, mas sente aí um pouquinho. Depois eu lhe dou um abraço com mais calma, certo? Jana, me conte. Eu quis trazer você aqui, especialmente você, porque eu sei como é o seu trabalho com esse tema, né? A sua dedicação. E eu sempre vou tentar trazer profissionais aqui que zelem muito pelo tema que trabalham, que isso seja verdadeiro na vida deles, tá? E sabendo disso, eu fiz questão de trazer você, a gente poder iniciar nesse mês, me traz muita alegria, né? Que a gente possa levar esse conteúdo. Então, se apresente para o nosso público inicialmente, diga quem é você e também por que esse tema é tão significativo para você. Então, Jana, já comece se apresentando aqui para o pessoal, né? Como eu falei, eu quis muito a sua presença aqui, a gente já conversou sobre isso, porque eu sei o quanto essa temática é verdadeira para você, o quanto é significativo, e a gente vai sempre trazer profissionais assim, né? Que tenham uma verdade nesse assunto que o profissional trouxer. E aí, primeiro você se apresenta para o nosso público, quem é você, por que você escolheu trabalhar com essa temática, com esse público aí específico, e fale também um pouquinho do NEAV. Então, como você mesma já falou, me chamo Janaína Brena, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu estou atuando na prevenção ao suicídio e também em comportamento autolesivo desde 2015. Né? A minha história dentro dessa temática começou ainda na minha adolescência. A autolesão foi presente na minha adolescência, boa parte dela, certo? Porém, eu quero trazer uma narrativa sobre isso que eu acho interessante para a gente começar a aquecer. Eu fazia parte de um grupo denominado emo na minha adolescência. Eu me sinto uma tiazona. Dava as franjinhas assim, mas eu Sim. lembro. Isso tem mais de 10 anos. Sim. E dentro desse grupo tinha um comportamento muito característico. Não era todo mundo, mas a grande maioria dos adolescentes apresentava um comportamento autolesivo e eu era uma dessas adolescentes. Uhum. Aconteciam duas coisas a respeito disso. A primeira era que dentro desse grupo, esse era um comportamento muito normalizado. Então você tinha letras que falavam sobre isso, posts no Orkut. Música, né, que você fala. Sim, letras de música que falavam sobre isso, comunidades no Orkut, enfim. E, por outro lado, nessa questão social, era tido como algo para chamar atenção. Eu era chamada de rebelde sem causa. Eu queria chamar atenção. Não era visto como uma patologia ou indício de uma patologia, algo que poderia estar remetendo a alguma outra questão ali mesmo de um transtorno mental. Na época eu estava com depressão, porém eu não sabia. Eu soube alguns anos depois. Sim. Brena, você falou muito, eu chamo ela de Brena, de Janaína, varia muito, viu, gente? Mas então, Brena, você falou muito em comportamento autolesivo.
né? Acho interessante a gente já começar esclarecendo, porque eu acho que na sua fala você vai trazer muito esse termo. As pessoas costumam falar automutilação, e aí tem uma diferençazinha, mas não esqueça de falar do NEAV. Como foi que a gente, né, conheceu essa temática? Certo. Então, a autolesão, né, ou autolesão deliberada, como está presente no DSM-5, Sim. é o ato de você agredir, é uma autoagressão sem intenção consciente de suicídio, entende? É um tema, pode até ser debatido, conversado, na verdade, em outro momento, que ele pode ir de encontro ao comportamento suicida ou não. Não é uma regra, certo? Então, tudo perpassa, no meu caso, o meu primeiro contato começou na minha adolescência com a questão da autolesão. Posteriormente, na faculdade, eu comecei a querer compreender, né, o que é que acontecia, os processos mentais, emocionais, sociais, né, que reforçavam, que eram gatilho, enfim, para esse processo todo de adoecimento. Sim. E aí, quando foi em 2015, uma amiga e parceira, Eliane Luciano, me convidou e convidou outras pessoas também da faculdade, o NEAV não existia nessa época, para a gente organizar uma campanha aqui na cidade sobre prevenção ao suicídio. Até aquele momento, eu não conhecia nenhuma mobilização a respeito desse tema aqui na cidade. Eu não conhecia. Então, eu lembro que foi uma semana bastante corrida, que a gente conseguiu organizar tudo com mais ou menos 15 dias. Você participou, Rani também participou. Foi muito bacana. Então, a partir daí que deu início essa mobilização. Porém, como teve uma repercussão muito bacana, a gente conseguiu ir para a convite, né, para algumas instituições. A doutora Simone Paes, que foi nossa professora, chamou a minha e a Eliane e falou assim: olha, meninas, tá muito bacana, mas coloquem isso em um projeto, estruturem isso, né, para que tenha a marca de vocês. A gente tem um videozinho, né, dessa intervenção. Realmente eu estava presente, nós fizemos um sociodrama de rua, eu e Rani, foi muito interessante, assim, porque realmente a gente não ouvia falar disso. Eu tenho um amigo que falou: Mari, eu agora, esse ano, estou ouvindo falar mais sobre o Setembro Amarelo, mas até o momento não ouvia falar. Tem um videozinho, vamos dar uma olhada, que tem as imagens, né, das atividades que vocês fizeram. Nós realizamos 3 edições, aí houve uma pausa por motivos pessoais e profissionais, e aí é um compilado dessas edições que nós realizamos. Legal. E vi que você teve na UNEB também, né, fazendo uma palestra também sobre esse tema. Sim. Sempre bom, né, a gente que fala em popularizar mesmo, tornar a psicologia mais acessível. É até um dos objetivos da Organização Mundial de Saúde. Vamos ver o nosso vídeo? Vamos sim. Parabéns pela iniciativa, fico muito feliz, né, de ver como ganhou repercussão isso aqui na nossa cidade. Mas tem uma historinha que eu queria que você contasse para o nosso público, de como é que surgiu essa campanha, por que Setembro Amarelo, de onde é que surgiu, onde começou, que país, conte aí um pouquinho. Então, na verdade, o Setembro Amarelo, antes de ser Setembro Amarelo, começou com uma ação de mobilização dos Estados Unidos após um adolescente de 17 anos tirar sua vida dirigindo seu Camaro amarelo. Então, durante a solenidade fúnebre, os amigos, os familiares
fizeram uma fitinha amarela, que é essa aqui que eu estou usando, Sim, a minha. e distribuíram com o objetivo de facilitar a comunicação, o pedido de ajuda. Então, pessoas que estavam passando por um momento ali de ideação suicida, por exemplo, entregavam a fitinha para outra pessoa, sinalizando um pedido de ajuda. Olha que interessante. Isso. Aí, em 2003, a Organização Mundial de Saúde liberou, vou falar assim, um relatório constando os primeiros dados, as primeiras notificações assim, oficiais sobre mortes por suicídio. Porém, em 2014, que as ações começaram de fato a acontecer aqui no Brasil, Sim. com o Conselho Federal de Psicologia e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Em 2015, começou a ter mais visibilidade. Isso, depois que o CVV, Centro de Valorização à Vida, se associou com esses dois órgãos, né? E aí, a partir disso, as ações são crescentes, né? Cada ano tem mais mobilizações, mais objetivos. Esse ano o foco são os adolescentes, que cada ano tem um foco da campanha. Então, esse ano, o foco são os adolescentes. Entendi. É muito preocupante o número, né, de adolescentes que têm cometido suicídio ou que chegam perto disso, que a gente está falando aqui de suicídio, mas a gente está falando de depressão, a gente pode estar falando de ansiedade, tudo isso quando se fala nesse tema. Sim. O nosso tema, outro dia eu quero que você venha, viu? Pra gente falar só disso. Na hora. O nosso tema hoje é saúde mental em tempos de crise. E aí eu acho interessante a gente falar e especificar para o pessoal que está nos assistindo o que de fato é essa saúde mental. Eu até te sugeri, eu falei, vamos falar de saúde emocional? Aí você disse assim, não, acho que mental é um nome mais adequado. Então, quando é que a gente sabe que está saudável quando se fala em saúde mental? Então, antes de tudo, eu gosto de contextualizar as coisas, né? Então, antes de tudo, a gente precisa compreender o que de fato é entendido como saúde e o que de fato é compreendido como saúde mental. A diferença? Qual é a diferença? Enfim, saúde não se resume apenas à patologia. Saúde mental, a Organização Mundial de Saúde traz que não há uma definição oficial. Tem as suas variações aí nas pesquisas. Porém, elas querem dizer, no final das contas, a mesma coisa. Saúde mental não é apenas a ausência de transtorno mental. É o equilíbrio entre as esferas da vida. Eu gosto de dar o exemplo de uma mesa. Nós temos a mesa, cada mesinha ali tem uma perna, certo? Sim. Então, nós temos a questão clínica mesmo, orgânica, biológica. Né? Nós temos a questão das relações, lê-se, relações familiares, afetivas, amorosas. Consigo mesmo, no ambiente laboral, né, nas escolas, nas universidades, nessa gama. Nós também temos as questões de cunho psicológico, emocional, afetivo, entende? Então é um tripé. A espiritualidade também, eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre espiritualidade, sobre uma fé, né, sobre uma crença. Sobre seja esse lá... contato também, né, Brena, com o que não se vê, com o que você acredita que te faz bem. Sim. Espiritualidade pode ser contato com a natureza. Exatamente. É uma coisa bem mais ampla falar de espiritualidade. Sim, e é importante, né? A gente percebe o ser humano de uma forma holística, como um todo. Sim. A gente não é apenas comportamento, não é apenas emoção, não é apenas cognitivo. Né? Nós somos um conjunto aí. Então, a saúde mental, ela engloba esses fatores que eu coloquei como uma mesinha, né? Como um tripé. Sim. E acontece também do seguinte, além desses fatores que eu já citei, né, é importante compreender que ninguém está isento de um adoecimento mental. Sim. Né? Não tem idade, não tem orientação sexual, não tem credo, não tem raça, não tem etnia, não tem nada. Ninguém está isento. Então, em qualquer momento da vida, a pessoa está sujeita a desenvolver algum problema ali patológico. Porém, como eu já falei, que não se resume apenas à patologia, né? Então é o equilíbrio. É o equilíbrio que você tem com seus conteúdos internos e com as suas vivências externas, suas experiências. Perfeito. E é importante, assim, Brena, falar que, como você já disse, não é só a ausência de uma patologia. Então, ela pode não ter um diagnóstico de transtorno, de ansiedade, de depressão, ou qualquer outra doença aí do organismo, mas ela pode não estar sabendo se relacionar bem com seu parceiro, pode não ter pode ter vivido algum trauma que ainda mexe com ela, que
que pode ter acontecido há muito tempo, mas ainda conecta ela quando ela vê situações parecidas. Então, tudo isso afeta a forma como a gente se coloca no mundo. E se afeta trabalho, se afeta a relação, precisa de cuidado, né? Exatamente. E é importante colocar que quando eu falo sobre esse equilíbrio, eu não estou trazendo uma utopia, né? A ciência não está trazendo a utopia. Quando eu falo em equilíbrio, não significa que o sujeito não vai estar diante de situações estressoras, de angústia, de raiva, de estresse, já falei, de medo, Sim. de tristeza. Não, De faz vida, parte né? da vida, Faz parte né? da Os seus vida. altos e baixos. Então, assim, é como você vai lidar de uma forma funcional, de uma forma produtiva, né? Com as suas habilidades ali, com a sua Sim. rede de apoio. Então, não é dizer assim, olha, eu estou em equilíbrio, está tudo bem, né? Nada não me adoeço, acontece. eu estou feliz o tempo todo. Não é isso, né? Essa pessoa que está feliz o tempo todo também precisa de cuidado, né? Sim. Que aí nada atinge, uma pessoa que nada atinge, que nada acontece, a pessoa... Todo excesso esconde uma falta. Isso, com certeza. Então, já me diga, já é a minha próxima pergunta, quais são os sinais de que alguém precisa de ajuda? De ajuda em que sentido? No sentido patológico? Dessa No ajuda, sentido de... Dessa ajuda mesmo. A gente tem uma... Nós fizemos enquetes, não Sim. sei isso? E aí, uma dessas perguntas foi quanto as pessoas têm acesso a informações sobre saúde mental. Exatamente. E aí, a gente tem um resultado dessa nossa enquete, a gente vai ver daqui a pouco. Mas assim, aqui. Você tem acesso, a gente perguntou, você tem acesso a informações sobre saúde mental? 32% diz que não e 68% diz que sim. Eu achei uma diferença aí interessante, né? Mas, assim, é bom você falar, quando eu te pergunto, quando a pessoa precisa de ajuda nesse aspecto, de precisar de profissionais de saúde mental. Quem são os profissionais de saúde mental? Então, os profissionais de saúde mental são os psiquiatras, né, que são habilitados para passar medicamentos. Eu brinco que psicólogo não passa nem floral, nem chá, né? E também os psicólogos, que vai entrar nessa questão dessa assistência mais emocional, comportamental, cognitiva. O Sim. neuropsicólogo também é um profissional de saúde Sim. mental, entende? Mas, assim, o mais específico nesse caso é o psicólogo, certo? E, voltando à enquete, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 50 a 60 pessoas, tem uma flutuação aí, contar os dados, que efetivaram o suicídio, nunca passaram por um profissional de saúde mental. Sim, porque há muito né? Sim, muito estigma. Vamos ver aqui sobre o acompanhamento profissional. Quem você já fez ou faz acompanhamento com algum profissional de saúde mental? Sim, 51% e não 49%. Um número bom até, né? Mas talvez porque a gente perguntou nas nossas redes, assim, talvez sejam pessoas que já nos seguem, já nos acompanham. Sim, né? Porque já tem uma predisposição a isso, né? É isso, é algo mais voltado à psicologia, né? Então tem muitos clientes que acabam seguindo, muitos profissionais também, Sim, colegas, enfim. Mas respondendo a sua pergunta, quando procurar um profissional, né, de saúde mental? Quando sentir que não está bem. Quando eu falo não está bem, não estou me referindo apenas a um transtorno mental, ao encaminhamento de um psiquiatra. Mas se você percebe que tem uma dificuldade nas suas relações, que a dinâmica familiar não está bacana, que você não está tendo uma noite de sono adequada, né? Sua rotina sofreu alguma alteração e você está percebendo aí uma questão no sono, na alimentação, de novo nas relações sociais. Eu falo muito das relações porque nós adoecemos também nas relações. Entende? Então, qualquer coisa que você perceba que está em desequilíbrio, que não está harmonioso, né, um sinal de, olha, eu vou procurar ali um psicólogo, quem sabe ele me ajude. Até mesmo a questão do autoconhecimento. Claro. Né? O autoconhecimento é um fator bem importante E também nesse também processo. quando as pessoas nos sinalizam. Às vezes a gente não percebe, Sim, mas o outro percebeu. Brena, a gente vai para o intervalinho comercial agora, bem rapidinho, que eu tô adorando esse bate-papo com você. Sabia que ia ser maravilhoso. Obrigada. E aí a gente volta já já com mais perguntas, com essa conversa maravilhosa que a gente está conversando, tá bom?
bem? Sou eu mesmo, Kid Gordinho. Estou passando aqui para convidar você, telespectador, para assistir o nosso programa de segunda a sexta aqui na RTI TV, para toda a região metropolitana de Salvador, a partir das 15 horas, ao vivaço, show do Kid, entretenimento, entrevistas e muita fofoca no mundo dos artistas. Balança que é dois! A gente é assim, trabalha pra chegar o fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Olá, sou Noêmia Alves. Tem um encontro marcado com você de 9 às 10h30 de segunda a sexta-feira com o programa de Mulher para Mulher, com entretenimento, informação e, como eu sempre digo, levante a cabeça, pra frente é que se anda, vamos que vamos. Estou aqui na RTI TV. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Olá, eu sou o Rógenes Dias e temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira aqui na RTI TV com o programa Rota da Notícia, sempre ao meio-dia. Tem prestação de serviço, tem utilidade pública e tem a sua participação. Eu espero por você. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Lixo aberto causa dores insuportáveis. Eu tive chikungunya faz 3 anos. Eu não sei quando as crises vão aparecer, mas eu acredito que um dia isso tudo vai acabar. Eu só sei trabalhar com atividade física. Eu não sei o que eu vou fazer daqui pra frente. Não deixe a dengue, a chikungunya e a zika entrarem na sua vida. Você precisa agir para eliminar os focos do mosquito, porque ele está em todos os lugares e pode até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. RTI, uma emissora do Grupo Interligado de Comunicação. Canal 24.3 HD, através da Litorânea TV a cabo. RTI, a nossa imagem é você quem faz. Estamos de volta aqui no Descomplica Saúde. Você que nos acompanha aí pelas nossas plataformas digitais, seja muito bem-vindo novamente. Você que chegou agora também, reforçando, a gente está aqui com Janaína, minha colega, psicóloga também. A gente estava vendo aqui algumas enquetes. Eu quero entrar na segunda parte do nosso tema, que é o famigerado tempo de crise. Brena, a gente só ouve falar dessa palavra, crise, 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 o tempo todo crise. O que é essa crise? Como ela tem, como é que ela tem afetado? A gente fez uma enquete também sobre esse tempo de crise. Vamos lá, a crise afeta a saúde mental das pessoas? E olha a nossa resposta. Unânime, né? 100% das pessoas acham que a crise afeta a saúde mental. O que é essa crise? Então, quando nós falamos em crise, nós não estamos nos referindo ao momento histórico, social, político e econômico. Não apenas, né? Nós estamos tratando de uma forma mais generalizada ali. Sim. Certo? Nós estamos falando
das questões financeiras e econômicas, sim. Das relações familiares, afetivas, amorosa, né? Da relação que o sujeito tem consigo mesmo também. Nós estamos falando também desse processo todo, né, que a gente acaba vivenciando, do fator social mesmo, que é um fator de peso, certo? Então, é essas crises que a gente se refere, né? A crise que a gente enfrenta, que a gente, ou às vezes não enfrenta, né? A gente empurra para debaixo do tapete. A nossa crise existencial também. Nós fizemos uma outra enquete muito interessante, baseado muito no que as pessoas, a maioria, quando se fala, liga à crise financeira. Crise de emprego, né, o dinheiro está mais curto, o desemprego mexe, impacta muito com as famílias, impactou de forma grandiosa. Eu só vejo um impacto positivo, eu trabalho em escola também, e eu vi que pais podem participar da vida dos filhos, porque, não, eu tô desempregado, minha mãe tá trabalhando, eu vim, né? Ou vem acompanhado da esposa e agora pode ver ali a reunião. Que impacto positivo. O resto tudo é queixa, as pessoas se queixando muito, né? E aí a gente trouxe essa enquete comparando o que as pessoas acham que afeta mais, as relações, né? Os relacionamentos ou o financeiro. E aí a gente vê aqui, né, o que afeta mais a sua saúde mental. As pessoas responderam que o financeiro, 62%, e relacionamentos, 38%. O que você acha disso? Então, para a gente poder compreender o fenômeno, a gente precisa contextualizar. Se a gente tirar um recorte do momento que a gente está vivendo, realmente está tendo muito desemprego, né? As universidades estão decretando falência, entre aspas, por falta de verba. Então, isso gera uma angústia nas pessoas que estão na universidade, das pessoas que estão para entrar, né? Pesquisas estão sendo afetadas, economicamente falando. Então, as famílias estão mudando um pouco a questão da dinâmica, estão baixando um pouco mais o padrão de vida. Pessoas que tinham altos padrões, né, Brena, financeiros, e aí agora tiveram que ressignificar tudo. E que afeta no relacionamento também. Afeta no relacionamento. Na verdade, a gente acaba dividindo, mas isso ocorre de uma forma simultânea, ocorre tudo junto, né? Essas dificuldades. Inclusive, os índices de suicídio em países subdesenvolvidos são bem maiores do que países desenvolvidos. Olha, que interessante. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, praticamente 80% aí das pessoas que efetivam suicídio, ou que passam por esse processo de tentativa, são ou de renda baixa ou de renda média. Não estou dizendo, gente, que todo adoecimento, todo processo, né, de sofrimento é por conta da questão financeira e econômica. Não é isso, eu estou apresentando dados. Até porque, se a gente observar, nós temos pessoas famosas, por exemplo, que cometem suicídio, né? Como eu não falei ainda, mas é importante a gente frisar que o suicídio é um fator multi, não é uma coisa ou outra. Não significa que todas as pessoas de renda baixa ou média vão tentar suicídio ou vão efetivar o suicídio. Os próprios índices de depressão também, né? A gente vê pessoas aí que tem tudo, fulano tem tudo para isso. E o próprio suicídio, a gente vê algumas reportagens falando das pessoas, as fotos que elas tiraram semanas antes de cometer o suicídio, estavam felizes, estavam viajando, estavam bem, e de repente, né? Não é de repente, né, Brena? Não é de repente. As pessoas falam, mas fulano estava bem. De repente, eu soube da notícia. Não é de repente. Né? Tem os sinais ali, diários, os pequenos sinais, até porque esse processo, ele é como uma gota d'água. Vamos imaginar um copo super cheio, e não cabe mais água, você simplesmente bota uma gotinha e ele transborda, né? Então, é um sofrimento, é uma fratura emocional, é uma fissura muito grande. E aí, dependendo das suas habilidades, da rede de apoio, do conhecimento, da informação, né? Porque se a gente já compreendeu que esses processos, eles ajudam nessa questão do resgate do sujeito, aí dentro de cada realidade, o sujeito vai ali lidando da forma que pode. Né? Nem sempre saudável. Antes de vir para o programa, nós batemos um papo, eu e Brena, e aí a gente estava conversando. Na minha opinião, a crise mais intensa é a existencial.
Falei isso para você e repito aqui para quem estiver nos assistindo. Porque é uma dúvida, a gente não sabe o que a gente é, o que a gente gosta, com quem a gente quer estar, tudo muito líquido, tudo muito efêmero, né? Então, para mim, essa crise é a mais avassaladora, digamos assim, porque ela pode afetar tudo. Se você tinha grana e não tem agora, e não souber bem, não tiver firmado, seguro de quem você é, dos seus valores, né, da sua importância no mundo, aí pode abalar. Então, até porque o que torna esse assunto ainda um pouco mais delicado, não que as outras crises não sejam importantes, mas o que torna a crise existencial mais fragilizada, mais vulnerável, são as pressões do meio. Então, nós temos pressões. Outro dia eu estava comprando umas coisas e eu encontrei com uma amiga minha da época do colégio. Nunca mais eu tinha visto. E aí, a primeira coisa que ela perguntou foi, se formou? Aí eu, mulher, formei. Tatuando na área? Olha as pressões. Aí eu estou. Casou? Aí eu falei, ainda não. Aí se eu tivesse casado, e o filho vem quando? E né? se tivesse um filho, e o próximo? E o próximo. E outra coisa que ela falou, nossa, você tá mais gordinha. Né? Você antes era bem magrinha e agora você encorpou. Aí eu brinquei com ela, você também, hein? Passei a mão assim na barriga que ela tá grávida, né? Mas aí só a questão das pressões, né? Nós temos pressões de cunho profissional, de cunho acadêmico. Esses tempos que as pessoas estabelecem pra gente, sim, não é? Sim, às vezes você nem tá pronta. Nem tá pronta, mas você quer só por conta da idade. Ai, meu Deus, eu tô chegando aos 30 anos e eu ainda não casei, ainda não tenho filho. Mas você quer casar? Não. Você quer ter filho? Não sei. Mas se cobra, né? Também tem a questão do próprio corpo. Eu trago muito como exemplo, eu gosto de trazer exemplos da minha vivência. Né? Claro. Eu sempre conto que na minha época, quando eu tinha por volta dos 12 aos 16 anos, esse padrão de corpo não era o que a gente conhece hoje como fitness. Era Gisele estava em alta, então era magreza. Verdade. E isso era muito reforçado. Eu também tive um processo aí de bulimia. Minha adolescência foi... Enfim. E aí, eu me via muito nesses fóruns do Orkut, participando, e era um comportamento super reforçado. Sim. Achavam bonitinho eu olhar quantas calorias tinha um alimento, eu comer em um prato infantil. Então, agora, por outro lado também, viu? Eu que era muito magra, também tinha pressão por ser magra demais. Né? O que a gente fala, e que é um assunto que eu quero que você volte aqui pra gente conversar, é como essa geração de agora parece que sabe lidar menos com essas questões, né? E como, de repente, as famílias estão menos presentes para dar esse suporte, as escolas também, a gente precisa cuidar desses meninos. E você vai vir outro dia só para a gente falar sobre isso. Comportamento autolesivo, quero muito que a gente fale sobre isso. Vamos para mais uma enquete, uma pergunta muito interessante sobre essa campanha, né? Então, falar de suicídio aumenta o risco? Será que as pessoas acham que aumenta o risco ou não aumenta? Cadê nossa enquete? Falar sobre suicídio aumenta o risco de morte por suicídio? Eu fiquei surpresa, não vou lhe mentir. E eu vou lhe dizer já por que eu fiquei surpresa. Porque as pessoas ainda têm esse tabu de falar de morte, disso porque acha que se uma pessoa chegar com essa ideia, né, de falar de morte, eu fiquei surpresa, eu esperava, sinceramente, eu esperava o contrário. Então, é aí que tá. Vamos compreender uma historinha rapidinha, só pra gente compreender de onde foi que surgiu esse tabu. Falar de morte, de morrer, não é cultural. A nossa sociedade tem uma aversão para falar sobre essas questões. Falar de morte, mexe na madeira, 3 vezes. Né? Com tanto assunto. Inclusive, logo quando eu comecei essas mobilizações, as pessoas falavam assim, nossa, Jana, você é tão novinha, falando de assunto tão pesado, tanta coisa para você falar, fala sobre outra coisa. Vai falar sobre morte, sobre suicídio. Hoje em dia não, mas no início eu ouvi. Então, assim, eu não acho que foi na França, se não me falha a memória, foi lançado um livro em 1731. No qual o personagem principal, ele sofria uma desilusão amorosa, um amor não correspondido, e ele acabava tirando a sua vida no final do livro de uma forma muito agressiva. E o que foi que aconteceu? As pessoas reproduziram esse ato. Então, houveram muitas mortes por esse método,
na França. Então, foi compreendido o quê? Que seria interessante não falar sobre. Entendi. Ficou essa ideia de que se fala, aumenta, ou as pessoas reproduzem. Isso, exatamente. Só que o que acontece? Tudo é a forma com que é dito. A mídia, ela não só pode, como ela deve ter esse movimento. Senão a gente não estaria aqui hoje. Né? Porém, tudo é como é passado. Entende? Sim. Então, assim, falar sobre suicídio não aumenta o risco. É ao contrário, você leva a informação, você mostra às pessoas que há uma possibilidade, que suicídio, uma vez tentado ou uma vez nesse plano de morte, que há sim possibilidade de resgate, de retorno, né? Que não está escrito lá que vai morrer e tal. Morrer, todos nós vamos um dia. Sim. Né? Mas a morte por suicídio é uma morte que ela é evitada. Ela pode ser evitada em 90% dos casos. Sim. E há uma mobilização da Organização Mundial de Saúde em reduzir os casos de morte por suicídio até ano que vem em 10%. Porque a previsão é de que haja 1 milhão de mortes por suicídio até o próximo ano. Nossa. Então é muita gente. Isso é níveis globais. Então a gente ultrapassa homicídio, nós ultrapassamos os acidentes de trânsito e nós ultrapassamos as mortes na guerra. Nossa. As mortes por suicídio a nível global está à frente. O Brasil hoje está entre os 10 primeiros, a colocação é a 8ª, né? E nós estamos aí, nesse processo, nessa luta mesmo de prevenção, de levar informação. E eu sinto também, até na minha prática, você vai concordar comigo, eu sei, que quando a gente fala para uma pessoa que está ali angustiada, sentindo que a vida dela não tem sentido, né? Quando a gente fala assim, você já pensou em tirar a própria vida? Você já pensou em morrer? Parece que ela sente aquele alívio, primeiro que alguém está ouvindo, sim, né? Tá acolhendo, tá dando atenção àquilo. Segundo que ela sente que tem alguém ali que pode dar uma outra solução, sim, né? Então, isso é muito interessante, assim, a gente poder falar. E no caso dos adolescentes e das crianças, porque sim, gente, crianças, a taxa é mínima, mas acontece. Eu já acompanhei casos de crianças com ideação suicida, de crianças de ambos os gêneros, de crianças que já tentaram suicídio. Sim, né? eu também. A minha menor idade até o momento foi 8 anos, né? E já adolescentes também, certo? Então, o que a gente percebe também é, tipo, meus pais não entendem muitas vezes, né? Meus pais não entendem, eles acham que é pra chamar atenção. Então, é um profissional ali, por isso que é importante estar habilitado. Por isso que é importante você saber pelo menos o mínimo, para poder confortar esses pais também. Né? Porque, tipo, a dinâmica familiar tá prejudicada. Mas culpar não é o sentido. Né? A gente não tá ali para culpar, não tá ali para julgar. A gente tá ali para poder contribuir. Né? Então, fazer os reajustes, trabalhar o enfrentamento desse adolescente, a frustração também, né? Porque tá muito ligado também essa questão da frustração. Você falou sobre a geração, nós estamos em uma geração muito imediatista, que tudo é para agora. Eu, às vezes, me pego muito assim. Eu faço um trabalho, eu quero resultado, e eu falo muito isso, eu quero resultados. E eu fico trabalhando isso em mim, que às vezes o resultado vem, só não é como a gente espera, né? Mas aí eu já tenho minhas habilidades aqui, terapia sempre, importante falar, né? Para poder lidar com essas frustrações. Mas às vezes a pessoa, independente de que etapa da vida esteja, não tem as habilidades para poder lidar. Não tem ferramentas interiores, né, gente, que ela dê conta sozinha, isso precisa ser considerado. Exatamente. Brena, a gente pediu que as pessoas fizessem perguntas, tá? Sim. E eu vou escolher essas perguntas agora, muito por causa do nosso tempo, mesmo algumas que são já parecidas. Tem uma que eu acho muito interessante aqui, que tem a ver com outra, então eu vou fazer uma só. Como ajudar alguém que demonstra esse tipo de comportamento? É a nossa pergunta. Como ajudar alguém que demonstra esse tipo de comportamento? E aí eu queria que você já falasse para os nossos telespectadores os canais. Tem a CVV, né? Ele também pode procurar algum psicólogo ali próximo. Primeira coisa é procurar a família, uma amiga rede de apoio que tem. Mas se você falasse assim, na hora, chegou uma pessoa para você aqui, você é leiga, vamos supor, e essa pessoa disse, olha, a minha vida não tem sentido, eu não quero mais viver. Como é que quem ouve isso deve agir para ajudar? Primeiro, antes de tudo, é o olhar sem julgamentos. Tira os julgamentos, tira os achismos. Eu acho, se eu fosse você, né? Trazer essa questão também de se apegue a Deus. As né? frases, né? Como são as frases?
Isso é bobagem, vai passar, drama. Você precisa de Deus, você precisa de uma louça para lavar. Essas frases são muito recorrentes. Então, joga fora essas frases, né? Esse olhar poluído, né? Olha para a pessoa como um sujeito que está sofrendo. Porque não se trata de querer morrer. Tem um desejo de morte? Tem um desejo de morte. Mas antes de tudo, tem uma pessoa que está sofrendo. Tem uma pessoa que, às vezes, já tentou de tudo e não consegue sair daquele problema, daquela situação, não vê uma outra possibilidade. Tem uma pessoa ali que está pedindo um socorro, porque suicídio, antes de tudo, é um grito de socorro, é um pedido de ajuda. Então, ouve essa pessoa, acolhe, mostra para ela que você está ali. Não importa se é da família ou não. Se a pessoa confia em você, entende? O principal ali é a questão do vínculo. E ela confiou em você, né? Então, sinais frequentes também. Tristeza. Sim. Então, assim, nós temos os sinais que a gente consegue observar e nós temos os sinais que tem um pouco mais de dificuldade, né? Por exemplo, a tristeza, ela pode ser observável, mas ela também pode não ser. Sim. A pessoa pode conseguir ali dar uma mascarada na tristeza. Ou a tristeza pode ser apresentada através de uma agressividade muito grande. E aí tem uma leitura errônea. A pessoa está estressada, né? A gente atribui a outras questões. Então, nós temos a questão da tristeza intensa, toda a mudança de rotina e alteração na produtividade. Se a pessoa antes tinha uma rotina muito bacana, trabalhava, estudava... No trabalho, saía, na escola, com as coisas de casa. Na escola, né? Tem a questão da queda do rendimento escolar, da mudança do comportamento, né? As alterações de humor também. Nós temos também, que são os sinais, assim, que dão indícios mais firmes, né? Se é que eu posso dizer dessa forma. Que o sujeito, ele começa a organizar a vida. Então, se tem briga ali, ele vai tentar se apaziguar com as pessoas, pagar as contas. Vai dando sinais. Os objetos pessoais ali, que são mais, que tem um valor sentimental, vai dando para as pessoas, vai dizendo assim, olha, quando eu morrer, eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fizesse isso, eu gostaria, né, dessa forma e dessa forma. Vai dando pistas. Ele vai dando pistas, a pessoa vai dando pistas. Então, observando, senta, conversa e pergunta. Brena, o número 188 do 188, CVV. liga de celular, de telefone fixo. Sim. Tem um chat deles também, tem um Facebook, tem um atendimento ali online. Se você botar CVV, vai aparecer facinho. Se botar suicídio no Google, já aparece o CVV. Né? Então, e outra, é importante até porque um dos estados cognitivos que a pessoa que apresenta suicídio apresenta, é redundante, gente, mas é isso, é a impulsividade. Né? A impulsividade não significa que a pessoa está aqui e do nada deu um impulso e vai dizer, eu vou me matar, não. A impulsividade, ela ocorre, na maioria das vezes, diante de situações diárias que são tidas como aversivas ou negativas, que têm um impacto emocional muito grande para o sujeito e não consegue lidar, tem uma dificuldade. E ela pode durar minutos ou horas. Então, se tiver alguém ali próximo, né, para sentar, conversar, se precisar da ajuda de um profissional ali, né, chama esse profissional, leva até esse profissional, a gente já consegue salvar uma vida. Já, com certeza. Brena, eu quero te agradecer muito. Já acabou nosso tempo. A gente, se desse, a gente falava aqui, né? Horas e horas e horas, umas horas. Mas não dá pra gente estender mais. Passou bem rápido. Eu adorei, tinha certeza que ia ser ótimo. Muito obrigada por ter sido a minha primeira convidada. Eu que agradeço, é uma honra. Pra você que tá em casa, nos assistindo, aproveite essas dicas que a gente deu, essas orientações, né? Procure ajuda, sua vida tem muito sentido, sim, tem muita coisa boa para viver. A vida é difícil, mas também é muito bonita, é cheia de possibilidades, tá? Então, numa próxima oportunidade, você vem pra gente falar sobre o comportamento autolesivo, que eu sei que você vai dar show também. Obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada agradeço, mesmo. Mari. Até a próxima. Muito obrigada a você também que nos acompanhou aqui na nossa estreia. Eu espero você no nosso próximo encontro na sexta-feira, a partir das 20 horas aqui na RTI TV. Muito obrigada. Até a próxima.
mesmo, Kid Gordinho. Estou passando aqui para convidar você, telespectador, para assistir o nosso programa de segunda a sexta aqui na RTI TV para toda a região metropolitana de Salvador, a partir das 15 horas, ao vivaço, show do Kid, entretenimento, entrevistas e muita fofoca no mundo dos artistas. Balança que é dois! A gente é assim, trabalha pra chegar o fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Olá, sou Noêmia Alves, tenho um encontro marcado com você de 9 às 10h30 de segunda a sexta-feira com o programa de Mulher para Mulher, com entretenimento, informação e, como eu sempre digo, levante a cabeça, pra frente é que se anda, vamos que vamos, estou aqui na RTI TV. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Olá, eu sou o Rógenes Dias e temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira aqui na RTI TV com o programa Rota da Notícia, sempre ao meio-dia. Tem prestação de serviço, tem utilidade pública e tem a sua participação. Eu espero por você. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta, faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Lixo aberto causa dores insuportáveis. Eu tive chikungunya faz 3 anos. Eu não sei quando as crises vão aparecer, mas eu acredito que um dia isso tudo vai acabar. Eu só sei trabalhar com atividade física. Eu não sei o que eu vou fazer daqui pra frente. Não deixe a dengue, a chikungunya e a zika entrarem na sua vida. Você precisa agir para eliminar os focos do mosquito, porque ele está em todos os lugares e pode até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. RTI, uma emissora do Grupo Interligado de Comunicação. Canal 24.3 HD, através da Litorânea TV a cabo. RTI, a nossa